Ricardo Nascimento Castro, que me apresentou com o coração e não com a razão. É verdade, eu fui promotor aqui em Ubatuba, num período muito feliz da minha vida, convivendo com o Dr. Vladimir Passos de Freitas, com o Dr. Hélio Lobo Júnior, com o Dr. Pimentel, mas isso foi no século passado e a maior parte dos senhores não era nascida. Mas vejam como é interessante você poder voltar a um lugar onde se foi muito feliz, continuando a ser feliz e continuando a batalhar nessa trincheira tão angustiante que é a produção da justiça. Queria fazer uma saudação ao Dr. Pedro, a doutora Eliane Aparecida Pereira, ao Dr. Diego, que é o registrador de uma peça muito importante na regularização fundiária. Saudar os meus colegas, o João Estevão, que é o diretor do fórum, todos os demais colegas da magistratura, todas as autoridades, e não vamos enunciá-las outra vez, porque seus nomes já foram pronunciados, e todos aqueles que acorreram a esta noite. A questão da regularização fundiária é um tema relevantíssimo, e vejo que em Caraguatatuba tem peculiaridades que despertam a atenção da população em geral. E não é mesmo um tema para especialistas, para juristas, né? É um tema que deve interessar toda a comunidade. Eu vou falar brevemente sobre algumas perspectivas da regularização fundiária, dizendo que assumir esse compromisso de dar moradia aos brasileiros todos é um marco histórico na nossa República, e com os projetos que derivaram, primeiro, da transformação da moradia em direito fundamental, direito social, está hoje na Constituição, depois com o Estatuto da Cidade, depois como Minha Casa Minha Vida, e a formação de um comitê junto ao Supremo Tribunal Federal encarregado da regularização fundiária tratada como política pública, que deve ter resultados, consequências. Eu acho que nós aprendemos algumas coisas, não é? Então nós vimos que mudar a mentalidade é possível. Nós temos que aceitar no Brasil de hoje a quebra de paradigmas. Vejam que essas atitudes todas que vieram com a Constituição de 1988, elas se anteciparam em muito a esse clamor que hoje está nas ruas, começou difusamente por causa de 20 centavos, mas vai contemplando muitas das demandas que o povo faz e que é legítimo reivindicar. A cidadania é o direito a ter direitos. E o cidadão brasileiro precisa saber que ele tem direitos, direitos consagrados, direitos sacramentados, direitos que precisam agora ser concretizados, não é? Nós temos de abolir preconceitos em relação à regularização fundiária. Preconceito que eu acredito se desenvolveram também na esfera jurídica. As profissões jurídicas são tão ciosas da relevância da sua ciência, da ciência do direito, que às vezes elas contribuem para fazer com que o instrumento seja mais valioso do que a substância. Ou seja, nós tivemos sempre uma mentalidade de que o registro de imóveis deveria ser uma espécie de sacrário inexpugnável, ao qual poucos teriam acesso, embora muitos chamados a participar da segurança jurídica que ele garante. E o projeto Minha Casa Minha Vida e todas essas providências
que até a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo está tomando, através da edição de 2 provimentos, provimento 18 de 2012 e o provimento 21 de 2013, nós viemos mostrar que a substância é muito mais importante do que a forma. Tudo deve ser um instrumento para a consecução do direito em si. E o direito em si é a realização, a concretização da propriedade a qual as pessoas têm de ter acesso. E, em tema de regularização fundiária, é importante que haja tantas pessoas interessadas em ouvir, porque é um tema multidisciplinar, é um tema que não interessa, como já disse, só as profissões jurídicas, mas interessa ao urbanista, interessa ao assistente social, interessa ao psicólogo, interessa à polícia, interessa à prefeitura, interessa ao Estado, interessa à União, interessa ao empresariado. Não há ninguém excluído de dialogar, de ouvir, de transigir e principalmente de agir. Em São Paulo, que essa insensatez de 20 milhões de pessoas acumuladas vivendo ali num trânsito caótico, uma qualidade de vida cada vez mais reduzida, nós temos na região metropolitana um alto índice de pobreza, nós temos precariedades urbanísticas, nós temos riscos socioambientais. São Paulo é uma cidade que chega a comemorar a queda de homicídios, festejando que o ano de 2013, quando até junho, só foram mortos 328 jovens, foram vítimas de homicídio, enquanto no mesmo período, no ano de 2012, foram 332. Nós economizamos 4 vidas, 4 homicídios. Isso é fato comemorado na mídia, anúncio, convoca-se uma coletiva para anunciar que houve queda nos homicídios. Isso mostra que nós não escolhemos o melhor caminho. Essa grande conurbação, essa concentração de pessoas, faz com que haja erosão da sustentabilidade. A Zona Leste inteira não tem uma árvore, a urbanização é desigual, clientelista e caótica. A ocupação do território foi caótica em São Paulo. Então há um adensamento periférico irracional, kafkiano, porque grande parte das áreas problemáticas decorre de ocupação de terras vazias por grupos de baixa renda, loteamentos irregulares e clandestinos comercializados ilegalmente. Às vezes as pessoas são ignorantes, outras vezes são criminosas mesmo. Fazem com que pessoas paguem com sacrifício aquelas prestações e não cuidam de regularizar o empreendimento junto às autoridades encarregadas de credenciá-lo a implementar uma ocupação, um parcelamento do solo. Há conjuntos habitacionais para hipossuficientes produzidos pelo poder público, e o poder público muitas vezes também erra, não cuida da regularização. Nós somos obrigados a contratar pelo menor preço, e quase sempre o barato sai caro. O menor preço faz com que surjam empreiteiras que depois não vão cumprir o contrato, a ruptura, a quebra, aditamento, nova licitação. Enquanto isso, as obras deixam de ser edificadas. Nós temos cortiços, favelas e uma invasão imensa de prédios ociosos, sem falar nos ocupantes das ruas, os chamados moradores de rua. São Paulo hoje deve ter cerca de 30 mil moradores de rua. Não há rua em São Paulo, tanto no centro como na periferia, em que não haja tendas, pessoas dormindo. A rua não é lugar para as pessoas morarem. Não é digno que a pessoa permaneça na rua, Então, uma pesquisa nacional por amostra de domicílio, chamada PNAD, do ano 2005, e depois eles não publicaram mais esses índices, isso apurou-se que na região metropolitana de São Paulo havia quase
5.600.000 domicílios urbanos, dos quais 8,7% com inadequação fundiária, é um dado irreal, porque a inadequação fundiária é muito maior, 6,8% com adensamento excessivo, mais de 3 pessoas por dormitórios, 5%, 0,5% sem banheiro, 8% com carência em infraestrutura, ou seja, falta d'água, eletricidade, esgotamento sanitário e coleta de lixo. Os subprodutos desse caos, numa cidade que cresce continuamente, e havia alguns anos, se a gente lembrar, aquele dístico do qual o paulistano se orgulhava: São Paulo não pode parar, não é? E até onde? É um caos, não é? Vai chegar o caos. Os subprodutos dessa ocupação são aqueles conhecidos: a exclusão, a violência, o aumento dos moradores de rua, a falta de perspectiva arremessando crianças e jovens para a droga. Inicia-se hoje o consumo de droga cada vez mais cedo, e tudo isso num paradoxo que deveria causar estranheza nas pessoas lúcidas do Brasil. São Paulo continua a ser o maior centro empresarial da América Latina, tem a maior frota de helicópteros, tem o mais lucrativo comércio de luxo e sofisticação. Todas as grandes marcas chegam até em São Paulo mais do que uma loja, tem várias lojas em vários shoppings, não é? Essa semana, veja que falta de assunto, falar dos milionários que vão fazer compra em São Paulo, né? Alugam um jatinho, um helicóptero e gastam 80 mil reais em aquisições numa semana, não é? Então, pessoas que, de certa maneira, estão agredindo aquele que está morando na rua, né? São Paulo, junto com Rio, Brasília e Belo Horizonte, possui 80% das famílias mais ricas do país. Isso foi constatado nesse livro do Márcio Postman, que era presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, num livro chamado O País dos Desiguais. E de quem é a culpa, né? Aparentemente é nossa. Não há inocentes no crime da exclusão forçada e consentida de milhões de seres humanos, mas é principalmente da comunidade jurídica, não é? O Brasil, se fosse avaliado pelo número de faculdades de direito que tem, pelo número de profissões jurídicas, ele seria o país mais justo do universo. Não estou falando nem do planeta, estou acreditando que possa haver vida inteligente no cosmos, na galáxia, né? Mas eu duvido que haja outro planeta que tenha tantas profissões jurídicas como o Brasil. Então não falta uma Constituição maravilhosa que cuida de tudo, analítica, é um projeto, né? O Constituinte nos convidou a edificar uma pátria justa, fraterna e solidária, isso está ali desde o preâmbulo da Constituição. Não faltam leis, não faltam faculdades, não faltam advogados, não faltam profissões jurídicas. Entretanto, não é? Nós vivemos de discurso, nós vivemos de retórica, nós vivemos de promessas não cumpridas, né? As boas intenções e as proclamações, elas vão desaguar nos meandros kafkianos da burocracia brasileira. Eu acho que os jovens talvez não conheçam Kafka. Kafka foi um escritor muito famoso, Franz Kafka, que escreveu O Processo e que é algo sem saída, né? Uma pessoa que começa a procurar o seu direito e só encontra óbices, só encontra obstáculos, ele fica num labirinto, ele se perde e não há solução para o seu problema. Às vezes o direito no Brasil é algo kafkiano, né? O sistema jurídico do Brasil incorporou a intenção de perpetuar a falta de soluções jurídicas por meio de enorme variedade de complicações legais. Isso quem fala é o brasilianista, James Holston, e ele falava isso em 1993, já lá vão 20 anos, né? Nesse livro Legalizando o Ilegal, Propriedade e Usurpação no Brasil. Então nós temos de reconhecer que houve um desvio do direito, o direito se deformou,
o espírito jurídico em qualquer sociedade se alimenta tanto da ordem como da confusão. Quem fala isso? Clifford Geertz, num livro Savoir Local, Savoir Global, Le Lieu de Savoir. Saber local, saber global, os lugares do saber. Mas no nosso Brasil, de 3.000 faculdades de Direito, porque quando se entra no site do MEC, vai aparecer 1.139. São as autorizações para funcionamento das faculdades, sem contar que algumas delas são franchising, né? Exige um requisito, e em São Paulo mesmo há uma faculdade em cada bairro, para melhor servir você. Então, essa é considerada uma faculdade. Se nós contarmos todas as faculdades que existem como filiais, nós chegamos a 3.000 escolas, né? Então, dessa multiplicação de profissões jurídicas, surgiu o complicador. Nós produzimos tonelagens de obras de processo e esquecemos o direito substancial. É agora que nós estamos retomando, a partir da Constituição, no novo Código Civil, nós estamos fazendo com que o processo ocupe seu lugar. E qual é o lugar do processo? O processo é ferramenta de solucionar problemas. O processo não pode institucionalizar problemas. O processo tem que encontrar saída. O processo tem que dar resposta. O processo tem que dar solução. E é por isso que nós temos de reprimir a tendência a solucionar as questões jurisdicionais com respostas processuais. O conflito continua lá, o prejuízo continua lá, continua maior, agudizado pela duração exagerada dos processos. E a resposta é meramente processual. Nós temos que combater essa tendência, não é? Então, a formalidade excessiva, ela contribuiu também para fazer com que a situação fundiária no Brasil chegasse à situação atual. Nós temos no Brasil todo, eu comecei com São Paulo, que é a realidade que eu convivo, que eu tenho contato direto. Mas o Brasil todo tem 1/4 da sua população vivendo de forma irregular. 25% dos brasileiros não têm título para ingressar no registro de imóveis. Agora, a insegurança fundiária, ela não está na carência de meios técnicos. Nós temos tecnologia suficiente para ter um cadastro informatizado, e isso é obrigação da prefeitura. As prefeituras têm obrigação de ter cadastro informatizado. Nós temos estudos topográficos, nós temos qualidade crescente de demarcações, etc. Nós temos profissionais técnicos em topografia muito competentes. Onde é que está a insegurança fundiária? Está na inadequação do sistema jurídico e na burocracia, na ineficiência da máquina administrativa. Isso quem disse é outro especialista, nesse livro de 2007. Então, o medo da fraude, nós, embora trabalhemos com o princípio da presunção da inocência, da presunção de boa-fé, nós estamos no país da suspeição. Todo mundo suspeita de todo mundo. Hoje pela manhã, numa aula da Escola Paulista da Magistratura, nós estamos dizendo: o delegado está sob suspeita porque não pode arquivar o inquérito policial, né? O promotor fica sob suspeita porque pode ter o 28, né? Mas o juiz remete o inquérito para o procurador-geral, e se ele também pode suspeitar do juiz e faz com que prevaleça a decisão do Ministério Público. Então, nós vivemos um suspeitando dos outros. Nós presumimos teoricamente a boa-fé, mas na verdade nós estamos sempre presumindo a má-fé, não é? Então, a propriedade já foi relativizada. Hoje a Constituição fala que a propriedade é um direito fundamental, sim, de primeira geração, né? Sempre foi,
é um dos 5 direitos fundamentais do caput do artigo 5º. Na verdade, deveriam ser só 4, porque